Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros peixes. Vamos fazer uma leitura para novembro de 2025. Esta leitura não tem propriamente uma dimensão de tempo, por isso independentemente de quando estejam a ver esta leitura, possivelmente haverá alguma mensagem que possa ressoar com vocês. Esta leitura então tem como protagonista o arquétipo ou signo de peixes, quer sejam de Sol, de Lua, de Ascendente, de Vênus ou Marte, ou simplesmente se tenham alguma afinidade com o signo de peixe, através da vossa carta astral ou através do arquétipo em si, ou que queiram aprender mais, ou desenvolver em volta das narrativas do signo que está aqui apresentada. Não vou adiantar muito sobre aspectos astrológicos, ainda estamos sobre a influência da lua cheia. Está para vir agora, dia 9 de novembro, o retrógrado de Mercúrio, por isso, pronto, é de esperar já durante as próximas 3 a 5 semanas uma certa... pode haver certos atrasos, pode haver dificuldades de compreensão, de comunicação, pode haver problemas tecnológicos. Por isso, pronto, já são coisas que podem acontecer nestas alturas, não quer dizer que aconteçam, a mim nem sempre acontece, mas por acaso desta vez tem estado a acontecer já há umas 2 semanas, há alguns problemas, pronto, nada grave, mas pronto, mas são sempre coisas um bocado chatas e frustrantes, né? Não quer dizer que seja o fim do mundo, mas normalmente quando nos acontece certos atrasos, certos problemas, certas dificuldades ou até problemas tecnológicos, né? Naturalmente, pronto, não, a gente pode ficar um bocado frustrados, chateados, mas as coisas são como são, temos que continuar em frente e muitas vezes é na adversidade também que nós conseguimos aprender alguma coisa, nem que seja a poder controlar mais as nossas emoções, a sermos mais pacientes e analisarmos também certos aspectos. Como podemos acontecer em que acontecem certas dificuldades, é frustrante, mas às vezes ajuda a podermos desenvolver coisas novas e novas capacidades ou novas outras formas. Eu tenho estado a desenvolver agora umas ferramentas de trabalho e umas coisas por causa de, pronto, exatamente certas frustrações que tive que enfrentar, e em vez de estar a queixar-me que as coisas não funcionam como eu gostaria, pronto, tenho estado a aprender como poder fazê-las. Mas pronto, mas tudo isso, cada caso, pronto, cada pessoa é diferente, por isso é que são formas que nós podemos desenvolver ou de podermos enfrentar as nossas próprias dificuldades ou as adversidades que surgem no nosso dia a dia. De resto, a nível astrológico, já tenho falado várias coisas nos últimos meses, por isso não vou adiantar muito, e já tenho estado a preparar, lá está material, agora talvez não para dezembro, mas a partir de janeiro já começar a complementar, para já tentar simplificar um bocadinho estas leituras e, por outro lado, fazer outras leituras mais a ver com os aspectos astrológicos, ou ver como é que consigo organizar isso depois ao longo do mês, fazer vídeos para poder comunicar esses dados, tanto para as leituras para cada signo, a nível de tarot, mas também poderes fazer alguma coisinha em volta da astrologia ou de certos aspectos que queira desenvolver ainda. Com isso, vamos atacar então na vossa leitura. Temos aqui o momento presente, a tendência para onde a energia está a fluir, o desafio, o conselho, e esta então vai ser a energia geral da leitura. Tá, para começar, eu normalmente deixo aquilo para o fim, que é para ver o que é que está aqui, porque eu não sei o que é que está aqui, né? Agora tenho que ir discernindo um bocado aqui a narrativa, aqui a história. Há quem goste de começar pela carta do fim, porque é o tema geral em si. Eu já vi o que é, mas não sei o porquê, né? Por isso que vou tentar ver qual é que é esta história, para então ver se no fim as coisas batem certo, porque é que está ali aquela carta, que se vocês conseguem ver o que é. Pronto, também não se guiem só por aquilo que eu vou dizer, abram a vossa mente, abram a vossa intuição, observem as cartas, as imagens, as simbologias e eventualmente possam chegar a conclusões por vocês próprios. Aqui então temos logo a começar uma arcana maior, muito boa, que é a carta da força, é a carta associada com o signo de Leão, tem a ver com o domar
as nossas emoções. É aí que nós ganhamos força ao conseguirmos enfrentar certas emoções difíceis que nós temos a enfrentar ao longo das nossas vidas, e então é através do reconhecimento dessas mesmas emoções e o desenvolvimento da nossa inteligência emocional que aprendemos a domar os nossos animais selvagens aí dentro. Basicamente é o que isto aqui está a comunicar, é o observar as suas emoções, reconhecer essas mesmas emoções, desenvolver a nossa capacidade de inteligência emocional e com isso então poder mandar, pronto, não são os nossos animais selvagens que mandam em nós, mas sim somos nós que mandamos nesses animais selvagens, ou simplesmente já sabemos como lidar com eles, porque já são de esperar. Eu já falei, acho que foi em Sagitário, onde cheguei a falar na leitura sobre isso de domesticar, né, que antigamente todos, pronto, dos lobos, o humano domesticou-os e treinou-os para então serem os cães, que hoje em dia, pronto, os cães já não representam propriamente um perigo tal como um lobo, né? Se for educado como deve ser, o cão em si, pronto, já foi domesticado, já foi educado para não ser selvagem, não tem necessidade de ser selvagem, não tem a necessidade de propriamente de caçar ou de defender-se ou de morder, pronto, não ser em certas circunstâncias, né? Mas um cão que tem donos e que é bem tratado e que cuidam com amor e que não deixam passar fome, normalmente normalmente não representam um perigo, nem sequer as raças consideradas perigosas, né? Que eu já esteja a estar também com Staffies e Pitbulls e Rottweilers e Dobermans e isso tudo, e realmente quando são bem educados, são uma paz de alma e até muito brincalhões. Eu uma vez um Rottweiler que era gigante, aquilo, nem sei bem se era cruzado, que aquilo era mesmo um Rottweiler gigante. Eu, a primeira vez que o vi, fiquei cheio de medo. Ele afinal só queria brincar, só ia sempre buscar a bolazinha dele e vinha pedir para atirá-la e não sei o que. A sério, era um bicho gigante aquilo, eu só metia-me um respeito, mas afinal por dentro era uma criança, era uma paz de alma, era uma coisa incrível. E então é isso que acontece muitas vezes, mas pronto, não só em relação aos animais, mas àquilo que temos dentro de nós próprios. As nossas emoções podem ser vistas como animais selvagens, sobretudo as nossas emoções mais selvagens, né? A raiva, a violência e certas e as expressões que derivam geralmente daí. Bem, tudo vem da raiva, na verdade, a violência já é uma demonstração dessa mesma raiva. Mas pronto, as expressões que nós temos muitas vezes da nossa raiva e de outras sensações mais indomáveis dentro de nós, é de onde a gente pode aprender a refinar essas emoções, pronto, e ganhamos essa tal experiência e inteligência emocional. E logo aqui então começámos muito bem com essa carta da força, onde talvez vocês já estejam a trabalhar nas vossas emoções, a ganhar uma certa mestria sobre as vossas emoções e a saber como reconhecê-las, pois realmente não vê-las como vossas inimigas, mas sim como partes integrantes de vocês e da vossa experiência humana, né? A gente não pode estar a repudiar as nossas emoções. Não, eu só quero as boas emoções e as más, não. Ok, então não é bem assim. Pronto, aliás, isto aqui tem muito a ver com a leitura que fiz de Sagitário. Porque até cheguei a adiantar muito também sobre a evolução desde as nossas origens animalescas, por assim dizer, para poder explicar mais ou menos como é que fazemos os processos de integração das partes banidas de nós próprios. Então, para complementar a carta da força, temos Dagaz, que é um raio de luz por entre a escuridão. Então realmente acho que estão a passar por uma etapa atualmente onde está a haver uma realização pronto, das vossas capacidades, de quanto vocês têm a aprender também com as vossas emoções. Inclui certas emoções que nós banimos, que nós não queremos nas nossas vidas. Uma vez que a gente as entende, a gente consegue domesticá-las, consegue integrá-las dentro da nossa natureza, basicamente, é quando pode vir a trazer uma certa iluminação, uma certa realização do quão importantes elas acabam por ser nas nossas vidas, não é?
E é isso que realmente nos dá a força necessária, né? A integração desses aspectos de nós mesmos, dessas emoções, muitas vezes difíceis, né? São emoções por vezes complicadas de lidar. E peixes, pronto, como é regido, pronto, é um elemento da água, está associado com o elemento da água, então naturalmente está muito ligado com as suas emoções, com a sua espiritualidade. Mas sobretudo a nível das suas emoções, peixes têm uma certa capacidade de conseguir navegar essas emoções, mas não deixam de ser humanos, né? Não deixam de, se calhar, tentar esquivar-vos dessas correntes, desses vórtices, né? Negativos que possam enfrentar ao longo da vida. E como peixe até sabe navegar normalmente as suas emoções e os fluxos energéticos da vida, pode ter uma tendência às vezes a querer fugir de si próprios ou a desviar-se, né? Natural, em vez de realmente confrontar-se a si próprios e aprender com essa experiência. Aí chegamos então, lá está. Acabei com isso e, não, e pronto, agora que eu vejo onde é que eu estou a ir. Agora que eu vejo onde é que eu estou a ir, porque eu nem estava a ligar a esta. Estava a falar em relação a isso de peixe, desviar-se para aprender as suas emoções. Né? O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Então temos, por um lado temos o pajem de espadas, que é o aprendiz, aquele curioso que quer aprender, quer desenvolver a sua capacidade mental e de aprendizagem, né? Tal coisa. Então, se calhar, estão vocês em pleno desenvolvimento da vossa integração emocional, aprendizagem emocional, desenvolvimento de inteligência emocional, tem havido breakthroughs, tem havido realizações, né? Iluminação sobre esse assunto, muito bom. Agora, vão estar a querer se calhar aprender mais sobre isso, sim, mas há talvez muita dispersão, muita dificuldade em saber navegar, por assim dizer, por entre essas correntes. Por um lado, talvez porque querem, pronto, porque há emoções difíceis de enfrentar, então naturalmente há uma tendência a querer desviar-se dessas emoções e não a confrontá-las, mas também lá está, pode haver uma certa relutância em pode haver águas estagnadas, por assim dizer, que faz com que se forme como uma espécie de pântano ou uma mágoa, né, que é a má água, e então pode estar a dificultar essa aprendizagem, porque a aprendizagem requer uma perspectiva mental, né? Que é o ar, que é as espadas. Enquanto que aqui temos Laguz, que é Laguz, pronto, é o lago, significa o lago, e está muito associado com a água, com a limpeza, com a purificação, com a renovação. No entanto, ela está aqui em Merkstave, está ao contrário. Então, isso normalmente simboliza que pode haver uma fuga. É como vocês terem um barco e esse barco tem buracos. E então vocês estão a querer fazer uma travessia, estão a querer se calhar aprender mais sobre vocês, sobre as vossas emoções, estão dispostos se calhar até a ter esse aspecto, pronto, a tentar ter esse aspecto mental, mas se calhar não estão preparados a 100%, né? Faz parte da tal integração que eu tenho vindo a falar, que peixes têm que integrar parte da energia de virgem, enquanto que peixe é mais intuitivo e segue as suas sensações para poder aprender. A virgem é muito mais analítico, racional, utiliza mais a parte do cérebro, né? Enquanto que peixes tem a palete das cores, né, para pintar. O virgem não tem a folha de cálculo do Excel. É a grande diferença. Então ambos têm que conseguir integrar um bocadinho um do outro para poderem ganhar a consciência e as ferramentas necessárias para poderem progredir e aprender na vida. Só que, pronto, naturalmente há uma certa dificuldade. É como vocês serem artistas, né? E têm que ir ter uma aula de matemática ou de fisicoquímica. Pronto, vai ser maçador, vai ser chato, vai haver tendência, se calhar, para lá estar para uma certa dispersão, uma certa distração, e pronto, e então vai dificultar talvez um bocadinho a aprendizagem. Mas pronto, mas de resto isto está bastante positivo, porque aqui realmente já estão a ter uma certa realização, e essa realização possivelmente é então de terem também que aprender. Pronto, não é só intuitivo, se calhar, que não, aquilo que está-me a parecer aqui
é que, por um lado, uma pessoa aprende na vida de forma, pronto, natural, por osmose, intuitivamente, as coisas à medida que vêm e fluem, é que uma pessoa aprende, mas aqui estão se calhar a chegar à realização que também tem que trabalhar nisso, tem que se calhar que ler, tem que se calhar que estudar, talvez até queiram tirar algum curso, alguma coisa sobre isso, só que há uma certa dificuldade porque, por alguma razão, né, não têm essas tais, não estão tão treinados, se calhar, para ter uma perspectiva tão lógica, racional, analítica sobre aspectos tal como as emoções, né, ou coisas assim. E então, por isso, naturalmente, pode haver uma certa dificuldade em, pronto, em concentrar-se, por assim dizer, porque está a haver fugas de energia, enquanto vocês aqui precisam de concentrar, pronto, racionalmente ou logicamente num assunto, as vossas emoções ou pronto, têm a tendência talvez a dispersar essas ideias ou a desviá-las para outros sítios, né? Então toda aí é mais uma questão de foco, por assim dizer, não é um problema, não é que seja grande problema, mas já talvez uma dificuldade de conseguir focar naquilo que vocês têm estado a desenvolver, que possivelmente está associado então com aspectos emocionais e aprendizagem da inteligência emocional. Mas como é que é dizer? É tentar se calhar, é isso que às vezes é um bocado complicado, é o tentar racionalizar os aspectos emocionais. A gente diz que não se pode racionalizar o mental, o emocional. E até certo ponto tem a razão, né? O que é do mundo da emoção é da emoção, o que é do mundo mental é mental, mas entretanto a gente pode encontrar as palavras e a forma de conseguir exprimir as nossas emoções, né? Um poema, uma carta de amor, uma expressão, uma pintura, uma flor, né? São formas de poder comunicar e é uma forma de expressar isso. Agora, é uma forma se calhar abstrata, se calhar mais emocional, né? Mas tem o seu entendimento. Quem estuda na psicologia, por exemplo, os relacionamentos, o amor, essas coisas, ou até mesmo na filosofia indiana e tibetana, etc., quando falam também do amor incondicional e essas características, claro que é uma filosofia mais abstrato, mas tem todo um aspecto pensado, todo um aspecto mental, que se calhar estão agora a ser estimulados a terem que desenvolver e não simplesmente estarem a ser levados pela corrente, né? É tipo, não, espera aí, quero ver se consigo aprender alguma coisa disto. E uma pessoa acaba sempre por aprender, só que pronto, a gente nem sempre faz isso de forma racional, porque às vezes não temos acesso às ferramentas, ou não sabemos como fazer essas coisas, ou simplesmente não existe. E é aí que às vezes as pessoas tornam-se pioneiros para tentarem fazer essas coisas, como o Plutchnik, né, que desenvolveu tipo o gráfico das emoções, ou a roda das emoções, ou das primeiras rodas de emoções que se chegou a surgir na psicologia, acho que foi nos anos 80, se não me engano, que era a roda de Plutchnik. E aí então dava para poder analisar em 3D certas características das nossas emoções, e claro que as emoções são emocionais, mas tínhamos ali uma forma visual e mais ou menos racional, por assim dizer, de poder observá-las, de poder trabalhá-las, porque não é só estar a observá-las, é, por exemplo, a gente conseguir olhar para essas emoções e pensar para nós o que é que elas invocam em nós, né? O que é que elas significam para nós, o que é que as emoções de base querem dizer, né? A raiva, a tristeza, a alegria, como é que se diz? O enjoo, né? O enojo, é o nem sei bem como é que se diz isso em português, não é bem enjoo, é o disgusting. Como é que se fala? Já não sei falar português. Como leio muito coisas em inglês e estudo coisas em inglês, depois para estar a traduzir isso para o português, às vezes perco um bocado os termos, como explicá-los, né? Mas pronto, as sensações básicas, né? Também temos o medo, ou então se tem alguma dúvida vejam o filme Inside Out, que é muito engraçado, 1 e o 2,
mas sobretudo o primeiro, onde tem realmente o desenho animado, né? São as 6 emoções de base que são realmente estudadas, bem que já são derivadas desse trabalho que o Peluchnik tinha feito, mas já houve outros modelos, outras rodas das emoções que foram aplicadas, das quais também a roda de Junto é muito interessante. Aliás, tenho uma aqui à mão para poder mostrar-vos. Bem, já tínhamos mostrado noutros vídeos, mas para terem uma em atenção o que é que é. Esta aqui é a roda de Junto, onde então sim temos aqui as emoções de base no meio e cada uma expressa-se de várias maneiras para o segundo nível, né? E desse segundo nível ainda se expressa para um terceiro nível. Aqui o desgaste, não sei como é que a gente... Mas pronto, é quando uma pessoa não é que está enjoada, é... Ai, que nojo, né? Não sei como é que a gente diz isso em português, tenho que voltar a ver. Mas pronto, mas já, por exemplo, na felicidade, a gente... estou feliz. Estás feliz porquê? Não sei, sinto-me orgulhoso, sinto-me aceitado, sinto-me poderoso, sinto-me em paz, sinto-me com intimidade, optimista, e cada uma delas tem, olha, sinto-me em paz. Ok, então, mas porquê é que sentes-te em paz? Porque tenho esperanças, porque estou apaixonado. Okay. Pronto, estão a perceber? Dá para poder analisar os níveis das emoções, não só certas emoções de base, como a forma como elas se expressam na nossa vida. Quando a gente consegue entender isso, como é que tu te sentes? Sinto-me aqui, sei lá, como é que é o problema aqui no medo, que é uma tendência assim um bocado mais... pronto, olha, lá está, inadequado. Por exemplo, uma pessoa não se sente encaixar na realidade, ou sente que não tem valor próprio, sente-se inferior, insignificante, né? Tudo isso tem origens nas nossas emoções de base. E quando nós conseguimos entender esta roda, conseguimos navegar pelas nossas emoções, porque ganhamos consciência dela. Então, realmente, esta carta da força é aquela que mostra uma aprendizagem ou a capacidade que a pessoa tem de poder aprender aquela roda em si, né? Agora, aquela roda vem de forma intuitiva, coisa que nós em crianças não nos dizem. Pronto, podem-nos perguntar como é que te sentes, né? E a pessoa diz, estou bem ou estou mal. Então, mas estás bem ou estás mal, porquê? Daí a pessoa está sem argumentos, já não sabe como explicar, como aprofundar nas suas sensações, como é que realmente se sente, né? É por isso que é bom fazer esse trabalho de inteligência emocional, arranjar uma rodinha destas, ou simplesmente arranjar listas, por exemplo, também de emoções, e para de volta e meia uma pessoa estar a ver, olha, então deixa cá ver, dentro da felicidade, ou dentro do medo, ou dentro de não sei o quê, esta aqui, o que é isto? A coisa, lê aquilo, por exemplo. Agora pensar como é que esta palavra me faz sentir, ou o que é que ela significa para mim. Estão a perceber? E é assim que a pessoa consegue explorar dentro de si própria as suas emoções e entendê-las. Agora, claro, há um aspecto racional, mas de base vem com a prática. E essa prática a gente não pode estar a querer. É normal que ao princípio uma pessoa, ainda por cima, quando se vê confrontada se calhar com uma situação nova, ou aprendeu uma coisa nova e está ali emocionada, isto é um espetáculo e quero saber mais sobre isto, e então a tendência para dispersar-se. É normal, e não consegue concentrar-se tanto, porque ainda por cima, se não tem conhecimentos, ou se não tem apoio, ou se não sabe isso, né? Vai passar muito tempo à procura de informação, a digerir essa informação, lá está, a ter as tais características de virgem. Vai ser fazer a investigação, recolher uma data de informação, filtrar essa informação, fazer relatórios, ou o que seja, analisar cada uma delas, até chegar ao tutano da coisa, e então conseguir de 20 ou 30 páginas, fazer 3 ou 4 só com aquela informação toda sintetizada ali. Isso aí, claro, não é fácil de fazer, né? Normalmente o signo de Virgem tem essa capacidade, demora o seu tempo, ok, mas podem crer que vai fazê-lo quase perfeito ou quase perfeito, né? Porque tem tendência para meticuloso, perfeccionista. Então vai ter tendência a querer fazer isso. E como é uma das energias que tem agora a ter que integrar dentro da energia de peixes, né? Há talvez essa tendência em não seguir só o tal fluxo emocional, sensitivo, como as coisas vêm, mas se calhar terem ganho essa tal realização, que já tenho vindo a falar nos últimos vídeos,
ganhar a realização de como navegar essas emoções, mas utilizar também a integração da energia de Virgem para então poderem ter uma perspectiva um bocado mais analítica dessa situação. Tal como eu mostrei aquela roda, né? Vocês conseguem estar a observar as vossas emoções, estar a fazer a vossa própria introspeção, a vossa meditação, ou até mesmo escreverem sobre isso, como é que vocês estão a sentir, o que é que cada uma daquelas sensações vos transmite, né? E é assim que a pessoa pouco a pouco vai praticando, vai sabendo identificar cada uma das suas emoções, e com isso mais facilmente vai conseguir exprimir-se na sua vida. Não é só, sinto mal, então mas o que é que tens? Não sei, sinto mal. Ok, mas isso não é resposta, né? É tal coisa. E então, mas não, simplesmente ganhar consciência, como saber argumentar, como saber falar para si próprio, incluso como é que se sente, né? Então é normal que ao princípio possam estar a querer aprender esse aspecto mais lógico, mais racional, tal como tem vindo a ser desenvolvido, sobretudo aí desde os anos 80, né? Com a roda de Plutchnik, aquela que eu mostrei, a roda Junto, e há mais alguns modelos diferentes, também bastante interessantes, porque cada um varia assim um bocadinho, então tem uma abordagem diferente, mas de base, pronto, têm todas o mesmo princípio de funcionamento, e utilizar isso a favor para poderem continuar a desenvolver a vossa inteligência emocional e a vossa mestria, basicamente, dessas emoções. Agora, claro, pronto, ainda por cima este é o pajem, então é um jovem, né? Energia jovem, energia de princípios, tem a curiosidade, mas não sabe para onde é que vai, não sabe no que isto vai dar. É tal coisa, ainda não tem a experiência, ainda não tem a mestria, simplesmente vai tentar fazer o que lhe compete, o que pode, só que naturalmente, pronto, vai-se ver confrontado com certas dificuldades, porque vai haver uma certa dispersão, a pessoa não sabe se calhar realmente onde procurar essa informação, como processar essa informação. É normal ter que dissipar-se, expandir-se e só depois então ir filtrando essa informação, refinar essa informação, porque então vai primeiro buscar o conhecimento e da sua travessia, pronto, da sua experiência, é de onde vai nascer então a sabedoria, né? A gente até pode na escola aprender muita coisa, agora quantas coisas que a gente realmente tornámos mestres? Nenhuma, porque a gente esteve lá só a comer livros e livros e livros de informação que muita dela não é prática, foi simplesmente conhecimentos. Agora não quer dizer que os conhecimentos em si sejam inúteis, mas a verdade é que muita coisa foi inútil por termos a encher a cabeça desde crianças que não serve para nada, né? Ninguém hoje em dia sabe plantar pronto, sabem plantar semente, não sabem cuidar de um jardim ou o que seja, nem de si próprios, porque a gente, primeiro, este aqui da inteligência emocional já não é de hoje, já sabemos muito bem, já há todo um estudo psicológico desenvolvido, já houve muitas origens já desde os anos 70, 80 e grandes estudos que foram desenvolvidos em volta disso, e hoje em dia que estamos aqui então as crianças estão a aprender os nomes dos Pokémons, né? E pronto, é isso. E por um lado, pronto, está bom, porque assim as nossas emoções é como se fossem os Pokémons, mas aí sim já tem um sentido prático, já tem um sentido que a gente pode utilizar nas nossas vidas. Enquanto que os Pokémons em si, pronto, é um entretenimento, é uma distração, também faz parte, também é bom para desenvolvimento da criatividade e certas características da pessoa, da criança, mas a verdade é que desde crianças temos demasiada coisa inútil que não nos serve para nada, e é por isso que eu critico, tenho tendência a criticar a educação que nós temos, porque muitas coisas que eram essenciais, que a gente podia estar a aprender, simplesmente não se verificam e na verdade está cada vez pior, né? É por isso que temos que, se calhar, voltar uns passos atrás, voltarmos às origens e tentarmos ver o que é que realmente nos importa, né? O que é que as crianças têm que brincar, têm que se desenvolver, mas como fazer isso de forma interativa para que possam aprender coisas que realmente lhes possa servir na vida, né? Não é só a serem paus mandados. Isso aí que é que importa na sociedade hoje em dia. Importa pessoas competentes que possam trabalhar em conjunto nas comunidades, mas que tenham consciência de si próprios, que possam ser soberanos e que tenham consciência das suas próprias emoções e ações. Pronto, senão vão estar aí como animais feridos aí às soltas, né? Tal coisa. E acaba por ser, pronto, é uma selva. A gente, sabemos que a gente está numa selva urbana, mas isso porque a gente também tem estado a permitir isso de acontecer.
e cabe-nos a nós, então, pronto, de forma individual e eventualmente de forma coletiva, podemos então permitir esses tais desenvolvimentos e entendimentos, porque as coisas não são, pronto, não é em 2 dias, né? Tarda o seu tempo. E aqui está esse exemplo, onde até podem ter consciência das vossas emoções e já ganharam muita aprendizagem, porque isto aqui tem a ver com a mestria dessas tais emoções, o domar essas mesmas emoções, e é isso que vai trazer a tal eliminação, né? Mas talvez sintam que agora têm ainda muito por aprender, e esse aprender já não vai ser, pronto, de forma tão intuitiva, de tão emocional ou sensitiva, já vai ser também vai ter uma componente intelectual e analítica, que é isso aí que está aqui, praticamente é o curioso que quer aprender, a academia, ir para a universidade, cursos, história, a ler, etc, né? E aí é que talvez possa estar pronto, a ser um bocado um entrave para o arquétipo, para a energia de peixes, né? Porque, pronto, porque vai requerer que tenha que parar, que tenha que estudar, e às vezes são, pronto, coisas a ver com a psicologia e um bocado de linguagem mais técnica, né? E então, pronto, acaba por ser um bocado mais maçador, e então há tendência para essa tal dispersão. Mas se realmente gostam disso e se realmente querem isso, vai naturalmente acabar por fluir. Simplesmente têm que se dar um certo crédito ao princípio, né? Para terem uma certa paciência, porque pronto, vão ter numa primeira fase de arranjar essa informação, esse conhecimento, e depois então trabalhar nele, ganhar experiência, até eventualmente conseguirem ter a sabedoria necessária para poderem identificar e utilizar no vosso dia a dia, para vocês e eventualmente para os demais também, que é isso que está praticamente aqui representado, que é vocês chegar a um certo patamar, mas agora têm que ir para a próxima etapa. E pronto, basicamente é isso. Vai haver dispersão, mas tenham uma certa paciência, que pronto, é o princípio, né? É o princípio dessa etapa, e eventualmente vai poder desenvolver-se. Espero eu. Vamos ver o que está para a frente. Tchau, tchau. Ainda estou. Volto e meia para ali, já vejo que não sei bem para onde é que a gente ainda está a ir. Estou a ver que este é então o vosso desafio, a vossa dificuldade atualmente. Temos aqui outra página, então pronto, novamente temos uma energia jovem, uma energia dos princípios, e é o de concentrar, isto é, pronto, tem a ver com a água, então tem a ver com as emoções e com a espiritualidade, mas tem a ver com o concentrarem-vos naquilo que realmente está nas vossas mãos. Há mil e uma emoções e mil e um rebuliços que possam estar a acontecer nas vossas vidas, emoções turbulentas, né? E em vez de estar concentrados nessas emoções turbulentas, no mar, ali nas ondas e naquela, pronto, assustadora como pode ser, não é concentrarem naquilo que está então nas vossas mãos, aquilo que vocês realmente podem fazer. E então, novamente, o que é que está nas vossas mãos? Têm as vossas emoções, têm as vossas coisas, e então isto está fora das vossas mãos, não deveria ser propriamente uma preocupação. É algo que vocês se calhar queiram desenvolver, vão ter que estar a rever e a trabalhar nisso certamente, mas também não fazê-lo de forma a obcecar sobre isso, porque o desafio é isso, é manter o foco, em conseguir manter-se focados. Aqui, tal como estava a dizer, temos a tal dispersão, aqui temos esse tal foco. Né? Concentrar-nos, há mil e uma emoções, né? Mil e uma coisas que na vida, mas têm que conseguir concentrar-vos naquela coisa, né? Que vocês realmente têm a desenvolver. Talvez seja, lá está, a mestria da vossa inteligência emocional, o desenvolvimento dessa capacidade, desse talento. E enquanto estiverem dispersos entre, lá está, tanta informação e às vezes até conflituosa que possam vir a encontrar, é difícil e pode vir a tornar-se turbulento nas vossas vidas. Então tentem olhar aquilo que vocês têm nas vossas mãos e trabalhar com isso para pouco a pouco ganharem mais consciência e conseguirem desenvolver e discernir essa parte talvez mais analítica, por assim dizer. Ok. Temos também, este aqui tem estado a sair em praticamente todas as leituras. Há muita. Isto é Tivaz. Tivaz é o deus Tyr, é o deus da guerra, mas aqui está invertido. Então pode haver uma certa tendência, lá está, a conflitos e dispersão, tal e qual. E normalmente os conflitos vêm da dispersão.
por vezes, porque a pessoa não tem o entendimento, não consegue ver as coisas realmente como elas são, e então dispersa-se, imagina coisas, e dentro dessas coisas que imagina, gera conflitos, numa etapa interna, e eventualmente acaba por fazer também conflitos externos. Então aqui temos dispersão, aqui temos uma certa dispersão, enquanto que aqui temos o tentar concentrar-vos naquilo que realmente têm que concentrar. Só que talvez que haja emoções conflituosas e coisas em ação nas vossas vidas que não vos está realmente a permitir pronto, avançar com essa mestria, com esse estudo das emoções. Para chegarmos então à conclusão. A conclusão, temos aqui outra taça, mas é o 8 de copas, parece o 8 na verdade são cornos, mas eu digo as copas porque é o tradicional. Mas temos aqui o esquilozinho que agarrou numa das taças e está a sair embora, a fugir aqui do dragão, né? A fugir aqui do mal. Então, o que é que isto pode estar possivelmente a simbolizar? Porque ao mesmo tempo temos aqui Barcano, que é a criação. E então, para vocês poderem criar aquilo que vocês querem fazer, para poderem desenvolver aquilo que querem fazer, quer seja aquilo que eu estou a dizer ou não, eu estou a ver isto aqui em termos de desenvolvimento de inteligência emocional. Agora vocês adaptem a leitura ao que vocês quiserem. Mas logo aqui temos, pronto, temos a força, essa força vem do domar as emoções internas. Isso traz claridade e iniciativa para poder aprender mais. Mas há dificuldades na aprendizagem porque há uma certa falta de foco. E temos confirmação aqui com o desafio, onde há falta, onde há dispersão dessa energia. Aqui também temos dispersão e confusão dessa energia, enquanto que aqui temos o novo princípio emocional a ver com a concentração naquilo que têm nas mãos e estar virados de costas para as emoções turbulentas que não vos possam ajudar. Então pronto, é isso que têm a trabalhar até aqui, né? Para poderem dar início ao nascimento a uma nova etapa, uma nova fase da vossa vida, da vossa aprendizagem, né? Mas para isso não podem ficar pronto, no meio da confusão. Em vez de ficarem no meio da confusão, é pegarem naquilo que vocês precisam e irem à vossa vida. Que é exatamente isso. Em vez de ficarem confusos em todas as coisas, lá está, porque senão isso é a energia de Virgem também. Porque Virgem é tão perfeccionista que, se for preciso, vai passar semanas e semanas só a juntar informação e coisas e screenshots e downloads e livros e não sei o que, não sei o que mais, e a verdade é que não vai ler nem metade. Vai ler nem metade porque isso requer tempo e energia, e todo esse perfeccionismo não vai dar para estar a ser prático, por assim dizer, muito menos para uma pessoa que é do signo de Peixe. Então, apesar de signo de Peixe vai ter que integrar parte dessa fase, pronto, dessa energia virgem, de ser analítico, né? Vocês não quer dizer que tenham os mesmos métodos para chegar aos mesmos fins. E então, em vez de passar semanas e semanas a juntar informação e juntar coisas, não, é tentar então, em vez de irem pela dispersão, é pegarem naquilo que conseguem, pronto, naquilo que têm nas mãos, em vez de juntarem muita informação, olha, conseguiram uma coisita, olha, isto aqui para já vai-me chegar, ok, e então vão trabalhar nisso. E pode ser que então já possam arranjar mais informação, que é para não, pronto, para não complicarem demasiado a coisa, sobretudo agora ao princípio. Em vez de estarem a querer tudo de uma vez, é fazerem progressivamente. Então isso vai requerer, em vez de estarem ali no covil do lobo ou no covil do dragão, né? Não vão pegar apenas aquilo que vocês precisam e vão ir à vossa vida. E com isso vão poder então tentar concentrar-vos disso, porque vai continuar a haver bastantes distrações, mas se pelo menos tiverem uma taça e não 30.000, vai ser muito mais fácil de poderem aprender e desenvolver e fazer isso. Até que ganham mestria dessa taça, ok, se calhar agora já estou pronta para outra taça. E então já podem ir tentar adquirir mais informação, mais outras coisas, porque uma coisa acaba por levar à outra. Agora, sobretudo se é uma coisa nova, né? A gente quer explorar sobre um assunto e afinal, quando vamos a ver, se calhar a gente não precisa de tudo o que engloba um determinado assunto.
tal coisa, compreendo dentro por exemplo, eu gosto muito de psicologia, e então dentro da psicologia há muitas ramas, há o behaviorismo, pronto, há o gestalt, há outras, pronto, há várias vertentes, né? Há disso das necessidades, de Maslow e etc. E tudo isso acaba por ser complementar. E há várias coisas que se utilizam. Agora, aquela que eu gosto mais mesmo é a psicanalítica, aquela que estuda a psique através da relação dos arquétipos, pronto, dessas expressões que nós temos na nossa psique, pronto, e como nós utilizamos isso para manifestarmos, né? Essa aí que realmente para mim é a mais fascinante, mas pronto, mas é preciso ter um bocadinho de bagagem, um bocadinho de tudo, aprender um bocadinho de tudo, e depois então tentar ir no sentido que a gente então gosta mais, porque dentro das emoções há, como eu disse, há o Plutchnik, há Junto, há mais uma ou duas vertentes dessa coisa, então é por um lado pegarem numa e tentarem explorar, e depois então poderem descobrir as outras. Como eu comecei com a de Junto, e até aquela que eu utilizo mais, só recentemente é que tinha descoberto as outras, e porque estive a estudar sobre a história de como de onde vem esse estudo que existe sobre inteligência emocional, né? Hoje em dia já se fala mais sobre isso, mas já vem já desde os anos 70, 80, em que houve grandes avanços nesse assunto, e então utilizar isso a favor para poder ver, mas quanto mais uma pessoa se dispersa, mais se distrai e mais tem informação conflituosa também, eventualmente, porque nem toda a gente tem as mesmas ideias, e como é as emoções, tem conceitos abstratos e tem várias estruturas, e pronto, mas é preciso a gente pegar numa, concentrar-se nela e tentar aprender com ela para poder aprender alguma coisa, né? Senão uma pessoa vive na confusão, está sempre a adquirir mais e mais informação, vai lendo e vai estudando, mas às vezes não aprende grande coisa, né? E depois acaba por ficar um bocado frustrada porque não consegue desenvolver até ao ponto que a gente gostaria. E pronto, e então lá está, tal confusão, tal conflito que a pessoa acaba por viver internamente. E acho que aqui o conselho realmente é, se vocês querem desenvolver ou aprenderem alguma coisa em volta pronto, das emoções e de como domá-las, como controlarem vocês essas emoções e aprender sobre elas, pronto, vão ter que pronto, ter uma certa aprendizagem, um método de aprendizagem, e o conselho aqui realmente é de não se sobrecarregarem, porque o virgem tem tendência a sobrecarregar-se, enquanto que vocês não vão utilizar as vantagens ou as características de virgem, de analíticas e de refinamento de informação, mas em vez de estar-se a sobrecarregar, não, vão pegar naquilo que vocês precisam, vão descer ao covil do lobo, vão pegar alguma informação, pegam num dossiê e vão estudar, né? Agora aí vai haver dificuldade, porque vai haver o processo de concentrar-se, aprender sobre isso, está ainda todo um processo, mas isso vai ajudar a manterem-se concentrados e evitarem essa tal dispersão. E pouco a pouco, à medida que vão fazendo isso, vão refinando a informação, vão ganhando mais conhecimento, mais sabedoria, e vai-se manifestando nas vossas vidas então aquilo que vocês querem realmente desenvolver. Então está bom, está aqui basicamente é de volta para a escola, né? Mas agora mas agora realmente são vocês que têm nas vossas mãos a capacidade de poderem desenvolver isso. E pronto, está aqui muito engraçado, porque temos, pronto, é tudo água e ar, então é realmente o conflito um bocadinho entre a mente e o coração. Estão aqui em pleno processo de integração dessa dualidade, que é muito bom, né? Aquilo que eu tenho vindo a falar já nos últimos meses, todos nós temos que confrontar a nossa oposição para poder integrar essa tal dualidade, não, nenhuma melhor que a outra, né? É só tudo uma questão de equilíbrio. Se a gente temos demasiado coisas emocionais, então vamos ter que também tentar aprender sobre a parte racional, ou vice-versa, né? E é nesse desenvolvimento que a gente consegue eventualmente equilibrar. Por isso que eu falava, tal como aqui, pronto, é leão, mas estou a ver já o aspecto mais emocional ligado com a peixes, enquanto que aqui a parte mais analítica está mais ligada com virgem, e então aí, apesar disto não ser virgem, né? Isto é do signo de ar, da corte de ar, e para ter a ver com outras frequências energéticas. Mas dentro do âmbito da vossa leitura, né, como eu dizia, protagonista
é peixes, e então estou a adaptar também a leitura consoante essa perspectiva então da integração dessas energias, dessas polaridades, e é exatamente isso, é a polaridade entre o cérebro e o coração. Há talvez um certo conflito, mas só a trabalhar nisso é que realmente vão poder aprender e desenvolver-se. Mas não, pronto, não, a mente e o ego vão querer ser mais, enquanto vocês vão ter que pôr algum travão e conseguirem concentrar. Que aí é que está a dificuldade, é o manterem a concentração e poderem focar só naquilo durante um certo tempo, ou só naquela coisa, naquela informação, né? Tal como eu disse, vamos ter aquela roda de junto, coisa, se vocês, por exemplo, querem estudar aquilo, agora se calhar durante umas semanas ou durante um mês, vão só estar a estudar em volta daquela, não vão estar a pôr 3 ou 4 outras rodas diferentes para tentar ver as diferenças, porque isso se calhar se lhes vai trazer confusão e vai dificultar na vossa aprendizagem, porque depois incluso vocês já não sabem qual é qual, porque não ganharam ainda a sabedoria necessária para poder utilizá-la, e depois só acaba por ser, pronto, só gera mais conflito interno. E assim é mesmo uma chamada para estarem a ir progressivamente, não há pressa, não, por mais ávidos que vocês possam estar de querer aprender agora, é todo um processo de integração e vai demorar um certo tempo, por isso deem tempo ao tempo. A energia geral da leitura é o Sete Espadas. Então o Sete Espadas bem, tem duas perspectivas. Num lado é estratégia, por outro lado é sabotagem. Então aqui realmente é assim, se vocês não têm uma estratégia planeada, o mais certo que acabem por fazer é de sabotarem as vossas próprias. Acho que é um bocado a leitura geral, pronto, a energia geral desta leitura está a levar nesse sentido. É por isso que talvez haja um sentido de dispersão, porque não há um plano. É tudo emocional, é tudo sensitivo, é tudo um impulso, é tudo uma reação que a pessoa tem, né? Quer aprender, quer fazer isso, mas como é que o vai fazer? Isso não tem uma estratégia, porque não tem, não sabe, né? É normal, uma pessoa quando tem que pesquisar, tem que procurar, ou então tem que se inscrever em algum curso ou em alguma coisa para poder aprender, e até chegar lá a pessoa muitas vezes está a sabotar-se a si própria, né? Porque não anda nem desanda, e é se calhar isso aí um bocado o que está a acontecer, onde se não tiverem um plano definido, então vai ser muito mais complicado de poderem lidar, mas pronto, vão acabar por aprender alguma coisa na mesma, né? Mesmo com a sabotagem. Mas é bom que ganhem então consciência de como essa sabotagem possa estar a atuar nas vossas vidas, para então poderem planear a vossa estratégia, refinarem essa vossa estratégia, que é isso que realmente vai ajudar no vosso desenvolvimento, é isso que vai vos abrir o caminho. E estava assim invertido, então está no inconsciente, está ainda por desenvolver-se, mas se vocês planearem essa tal estratégia, ou se eventualmente caírem na vossa própria sabotagem, é isso que vai vos servir de caminho, de indícios para esse tal caminho que também está aqui, né? Outra confirmação, temos Araido e temos aqui Araido também, é isso que vai vos levar a dizer: não, é isto que eu quero manifestar, então o que é que eu vou fazer? Vou pegar exatamente naquilo que eu preciso, nem que tenha que descer ao covil do lobo, né? Mas não vou ficar lá. Vou pegar naquilo que necessito e então vou sair. E vou tentar concentrar-me o máximo que posso. Pá, não vai ser fácil, vai ser complicado, há tendência para a dispersão, ok, mas é assim que a pessoa vai refinando a sua estratégia, vai ganhando conhecimento e vai ganhando sabedoria. Né? Porque é à medida que vai caminhando que o caminho aparece. Se a pessoa estiver parada, nunca mais vai conseguir desenvolver-se, né? Então também precisa de movimento, nem que seja mais vale estar em movimento e errar que não fazer nada. Então, se não têm uma estratégia, mesmo assim convém mais vocês estarem em movimento, por assim dizer, porque só à medida que forem andando nesse caminho é que vão conseguir ganhar mais consciência e vão poder planear a vossa estratégia. E em vez de estarem-se a lixar a vocês próprios, não, vocês vão ser aqueles que conseguem lixar os outros. Não é questão de lixar ninguém, é simplesmente uma questão de não vos deixar sabotar os vossos objetivos, as vossas coisas. Porque se vocês não tiverem um plano certo, né? Se for abstrato, se for emocional, possivelmente vão acabar por cair nesta energia da sabotagem. E aqui
o que está a estimular é poder chegar a essa tal energia. Bem, aqui estão o pajem de espadas, né? Que está um bocado na confusão e disperso. Mas à medida que vocês trabalharem nessa vossa estratégia, eventualmente vão poder chegar ao rei de espadas, que é o culminar da parte mental, né? daquele que já ergue a sua verdade, mas que já consegue ver todas as possibilidades. Então isto é o rei de espadas, basicamente é aquela pessoa que mentalmente já consegue imaginar ou já consegue ver mais ou menos todas as possibilidades que possam estar a acontecer. E pronto, então já não é só um aspecto emocional, já também muito um aspecto racional e o discernir tudo que isso engloba, né? Porque só assim é que a pessoa pode pensar na estratégia a utilizar para poder seguir em frente no caminho que tem a seguir, para eventualmente poder adquirir a informação necessária e poder trabalhar nela. Porque aqui, pronto, temos os pagens, a energia jovem, a energia de princípios, e princípios mentais e emocionais. Então aqui, por um lado, tem essa tal mestria que se calhar, na verdade, se calhar não atingiram essa mestria. Já sabem como se calhar poder atingi-la ou querem atingi-la, porque é isso que vai vos trazer a iluminação. É ganhar consciência sobre si próprios, sobre as suas emoções, sobre como elas têm tendência a dominar-nos, né? E como nós, está nas nossas mãos realmente de poder domá-las, de poder domesticá-las, né? Tal como fizemos com os lobos, tal como fizemos com outros animais, né? Para não serem animais selvagens. Mas claro, vai requerer enfrentar certas dificuldades que estão realmente aqui representadas, aqui no cérebro e aqui no coração. Só que o cérebro é para onde vocês estão a ir, que é aquilo que eu estava a dizer, a tal integração de virgem, da energia de virgem em vocês, aquela parte mais analítica, mais racional, mais de poder juntar a informação e processá-la, né? Que é a parte racional, a parte lógica, intelectual. E enquanto que o desafio é conseguirem controlar as vossas emoções para poderem manter o foco. Porque senão vão estar a dispersar-se, vão estar a distrair-se e vai criar mais confusão. É exatamente, pelo menos aqui está claro como água. Como se diz, para mim estava a parecer bastante clara essa situação. Então a solução realmente é aquilo que vocês querem manifestar é é pegarem só aquilo que vocês precisem. Tirem aquilo que vocês necessitem. Há aqui 8 taças, né? Que é o 8 de copas. Estão aqui 8 taças, mas vocês não vão precisar das 8 taças. Vocês para já levem uma e vão processar essa uma. E daí dessa uma já vão ver se precisam de processar mais. Mas sabem que a cada vez que vocês descem vão ter que confrontar os vossos próprios demónios, por assim dizer. Mas faz parte do processo. Mas para isso tem que ter uma estratégia, tem que ter uma forma de poder desenvolver, senão vão... Mas é natural, se vocês também não sabem, porque estão no princípio, né? Os pagens, é natural que eles falhem, não é por serem da realeza que não falham também. Têm também a experiência e coisas a passarem para eventualmente poderem chegar ao rei de espadas. Ao rei de espadas, aqui neste caso, né? Que é parte de ganhar o aspecto intelectual. Aqui é ganhar sobre o aspecto emocional, a mestria, mas vai ser necessário também ganhar uma certa mestria intelectual para poder concretizar isso. E é natural que pelo caminho haja certos erros, haja uma certa sabotagem, mas neste tipo de trabalho requer muita introspeção. Então naturalmente vocês vão poder identificar onde é que vocês também estão a falhar e o que é que precisam de refinar no vosso comportamento, no vosso pensamento ou nos vossos propósitos. Né? Que só assim é que vão poder abrir caminho para poderem ver o que é que realmente precisam para poder manifestar finalmente o objetivo. O objetivo, seja ele qual seja, mas toda a leitura para mim está a apontar nesse sentido de realmente ganhar a mestria da inteligência emocional. O saber navegar, apesar de serem peixes, estão finalmente a querer não só a ir pelas correntes ou ir contra as correntes, mas sabem exatamente como poder cartografar essas correntes marítimas, emocionais, por assim dizer, para saber para onde é que elas levam. E isso aí é muito importante hoje em dia,
onde cada vez mais tem havido aprendizagens, desenvolvimento sobre a inteligência emocional, mas pronto, depende muito de como a pessoa se consegue exprimir-se e como ela entende as suas emoções e as emoções dos demais. E então não há propriamente um mapa ou uma forma de cartografar, por assim dizer, as emoções. Apesar de nós já termos certas ferramentas, né? Mas é subjetivo porque requer todo um trabalho e cada vez mais estão a aplicar esse tipo de coisas também em trabalhos para as crianças, para poder identificar essas mesmas emoções. Aliás, vou-vos mostrar só para vocês, porque isso aí talvez possa ser interessante para vocês também, porque como isto aqui, este trabalho que eu estou aqui a ver, que eu tenho feito e que possivelmente alguns de vocês estejam a embarcar, tem a ver muito com o aspecto pedagógico, não é? Com a pedagogia. E então arranjei há pouco tempo estas coisinhas, que a gente até pode se calhar tirar uma ou outra só na brincadeira. Mas pronto, mas isto aqui é... Como é que é dizer? É para... Isto aqui normalmente são cartas para crianças, para já desde pequeninos poderem aprender sobre a inteligência emocional. E então o que é que isso contém? Tem aqui, lá está, os tais Pokémons. Só que em vez de ser Pokémons com nomes estúpidos que não servem para nada, cada um destes está associado com aspectos emocionais, tal como a outra rodinha que eu vos mostrei, né, junto ao Will, tem a ver já com, pronto, mas aquilo é mais avançado, né, normalmente é mais para um adulto que tem que explorar aqueles aspectos básicos das emoções. Aqui já é para serve mais como que uma introdução, basicamente, para as crianças pronto, poderem estudar ou aprender sobre as suas emoções. E não há nada de mau em relação a isso, é simplesmente para trazer mais consciência às pessoas desde a tenra idade, mas de uma forma interativa e divertida de poderem então ver o que é que a gente temos aqui, por exemplo, boredom, que é, e o amor, este era o fundo do baralho. Mas, por exemplo, boredom, a gente aborrece, né? O aborrecimento. Então, o que é que significa esse aborrecimento? Como é que tu estás? Estou aborrecido. Mas o que é que isso significa, né? E então aqui atrás temos, por exemplo, um exemplo, né? O aborrecimento parece que às vezes, parece que o tempo parou e mais nada de interessante está a acontecer. Sente-se o aborrecimento quando já não se tem mais nada para fazer, ou quando não se tem nada para fazer, ou quando as coisas à nossa volta não parecem divertidas. Como que num dia de chuva é como não se pode ir lá fora, né? O aborrecimento é importante porque mostra que está na hora de ser criativo. Quando nos sentimos aborrecidos, pensem em algo divertido que possa fazer. Pronto, isto é um exemplo. E são cartinhas para crianças, é um modo pedagógico de poder explorar as suas emoções e é incluso os adultos precisam deste, a sério. A gente aprendeu tanta coisa estúpida na escola, né, que não serve para nada, e este tipo de coisas realmente seria, pronto, hoje em dia já temos novas formas de poder fazer, mas mesmo assim isto aqui, pronto, não está no ensino básico, né? Ninguém pensa neste tipo de coisas. Isto aqui é tal como para mim na escola que está a ser estupidez, vão dizer que estas coisas é que são estúpidas. Mas é um bom exemplo de como desenvolver a inteligência emocional desde as crianças até hoje em dia, porque vão se tornar pessoas mais fortes, mais conscientes de como elas são. E em vez de estarmos nós agora em adultos a tentar compensar por tudo aquilo que nós não aprendemos, né? Este, pronto, é um exemplo de que possa vir a servir, né? E até isto do aborrecimento pode ser também uma mensagem para vocês, alguma coisa, em que quando uma pessoa está aborrecida, então é isso. Quando uma pessoa está aborrecida, é o sinal para então tentar ser criativa.
que eu aconselho, isto aqui, pronto, este aqui é mais de brincadeira, tem aí mais umas quantas cartas, um bocadinho mais avançadas, é um aspecto que tenho vindo a desenvolver, pronto, pessoalmente, mas talvez um dia faça aqui também mais alguns vídeos a explicar mais sobre esse assunto, a aprofundar mais sobre esse assunto, pois realmente isto aqui da inteligência emocional pronto, é um mundo, tem toda uma coisa a desenvolver, realmente encontrar esse tal equilíbrio entre a mente e o coração, porque se for só o aspecto intelectual, como a escola nos quer ensinar, então não estamos a ensinar as pessoas a como controlar as suas emoções, a como saber como ganhar a mestria sobre si mesmos e sobre os seus aspectos mais animalescos, por assim dizer, ou as partes mais reprimidas de nós próprios, enquanto temos que aceitá-las como partes integrantes da nossa psique, do nosso ser, e não bani-los como sendo coisas negativas externas a nós próprios, né? Aí que às vezes também vem essa tal autossabotagem de não tem essa emoção, não é para mim, ou pronto, a gente tenta selecionar as emoções como se fossem cartas, né? E não, o conjunto de cartas é tudo o que nós temos, agora aquilo que nos sai na vida e a forma como nós utilizamos essas cartas é que depende muito de nós próprios, né? E é isso aí então que temos a trabalhar e pronto, eu acho que com isto a mensagem está dada. Realmente há todo um desenvolvimento de aprendizagem por fazer, não só para vocês peixes, mas toda a gente, mas estou a ver que se calhar vocês peixes já estão mais avançados, talvez, ou pelo menos alguns de vocês estão mais avançados sobre este assunto, já sabem como navegar pelas emoções e pelas sensações, e ainda por cima como são altamente intuitivos e têm como que um sexto sentido, pronto, vão conseguir ver aquilo que muita gente não consegue ver, de forma racional, de forma lógica, tal como um virgem pode estar aí a sintetizar essa informação toda, e mesmo assim vocês de forma intuitiva podem chegar a um novo raciocínio ou uma nova coisa que os melhores analistas do mundo possam não ter encontrado, né? É por isso que a gente nunca sabe o que é que pode sair, tudo depende também do caminho que vocês percorrerem, e esse caminho, pronto, pelos vistos não vai ser fácil, vai ter uma certa dispersão, vai requerer que vocês consigam se focar e manter concentrados naquilo que querem desenvolver, mas à medida que vão caminhando nesse caminho, é que o caminho vai aparecendo. E claro, vai haver se calhar alguma sabotagem, alguma mal entendida ao longo do caminho, porque pronto, ainda estamos a fazer um certo pioneirismo sobre este tipo de assuntos, tem vindo a desenvolver nas últimas décadas, mas ainda temos tanto por aprender sobre este assunto, e então aí pegar naquilo que vocês necessitam e trabalhar nisso, e continuar a desenvolver até eventualmente conseguir essa tal mestria, essa tal capacidade de poder utilizar para vocês, para as crianças, para os demais, ou até desenvolverem novas técnicas, cursos, livros, aprendizagens, cenas pedagógicas, interativas, jogos, etc., para ajudar as crianças, as comunidades ou até mesmo os adultos a poderem reconhecer as suas emoções. E pronto, que hoje em dia é muito importante, eu vejo cada vez mais importante o reconhecimento das emoções nas pessoas, e como que muitas vezes as nossas próprias emoções é que são um entrave ao nosso desenvolvimento, e acabam por bloquear ou até mesmo manipular a pessoa a certos comportamentos, a certos modos de vida que não favorecem ninguém, né? E pronto, e olhem, com isso vou-vos deixar, espero que tenham gostado desta leitura, que tenha sido interessante e que talvez vos desperte alguma vontade assim de poder também aprofundar sobre certos assuntos. Eu próprio estou a desenvolver coisas sobre este assunto, por isso aí não sou propriamente um professor ou mentor atualmente sobre isso, estou mais nos aspectos esotéricos, pronto, das runas, cartas, tarot, psicanálise e astrologia, são mais as minhas vertentes, por assim dizer, mas pouco a pouco estou a tentar englobar estes aspectos, porque igualmente também fazem parte da psicologia e podem ser partes integrantes da psicanálise para poder ajudar no entendimento de nós próprios e dos demais também, e poder então ajudá-los para podermos então pouco a pouco criarmos comunidades melhores, mundos melhores, de dentro para fora. E assim vos deixo, espero que tenham gostado então, e tudo bom para vocês, tenham um ótimo mês, até à próxima.